Eu peguei um fio, junto com a equipe aqui do Fala Globo News, partindo da Reuters da Índia, que é um portal, né, da Reuters você conhece com certeza, mas o da Índia nós já repercutimos aqui, porque eles trazem uma visão de Ásia muito curiosa e uma visão de Ocidente, partindo de coisas que se falam aqui muito pouco. O que foi colocado aí para a mídia a partir da Reuters? Uma coisa que já era falado um pouco como teoria de conspiração, mas que tem lá seu fundo de verdade. Primeiramente, gente, é o seguinte: o que seria essa guerra secreta que o Trump está travando? A gente já repercutiu aqui o problema que o Trump tem com os democratas nos Estados Unidos. Há várias nuances, há várias cores ali dentro. Inclusive, reforçando aqui, até anotei, gente, porque senão eu vou me perder de tanta coisa que tem nessa notícia, que, por exemplo, o Trump, quando começou ali o novo mandato dele, 89% dos democratas eram contra a influência dos Estados Unidos, ou seja, que os Estados Unidos estivesse enviando tropas, recursos financeiros, recursos de armamento, seja lá o que for, para a guerra da Ucrânia. 89% dos democratas eram contra isso quando ele chegou. E aí o Trump chega anunciando esse monte de tomada com relação a tudo que a gente já falou aqui hoje: Canadá, Groenlândia, Venezuela, Panamá, Oriente Médio, um monte de coisa, né? Só que aí, quando você ia até os democratas, muitos deles diziam assim: olha, a gente discorda de como o Trump quer fazer isso. Mas o apoio do Trump foi crescendo entre os democratas, que é o partido rival. Deixando esse destaque aqui, caso você esteja chegando hoje aqui no canal, não esteja muito alinhado com essa questão de republicanos e democratas. E o pessoal, principalmente o povo mais 50, começou a dizer: olha, acho que é isso mesmo, acho que a questão da Venezuela, eles roubaram nossas petrolíferas lá atrás e ninguém nunca fez nada, o Trump está querendo fazer, isso aí eu acho certo. A questão da Groenlândia, se não tiver militares dos Estados Unidos lá, isso vai acabar sendo prejudicial para a gente, então também não acho tão ruim assim. E começou a aumentar a popularidade dele nesse sentido. Então o camarada democrata não dá o braço a torcer, mas ao mesmo tempo diz: olha, eu não discordo que ele queira fazer isso, discordo do modo. E aí ele vai ganhando uma certa simpatia, esse número de 89% aí da Ucrânia já começou a diminuir, as pessoas já começaram a achar bacana. Por quê? Porque muita gente nos Estados Unidos, gente, quer guerra. Democratas, assim como, por exemplo, no governo Obama, fizeram muita guerra, gente. Na África, no Oriente Médio, eles fizeram muita guerra. Os Estados Unidos, no geral, uma parte substancial do seu povo acha mesmo que eles são a polícia do mundo, que vão mandar em tudo, tem que mandar em tudo, e que toda oportunidade que tiver dos Estados Unidos mostrar sua soberania fora dos Estados Unidos, eles estão de acordo. Então o Trump começou a ganhar esse espaço. Isso foi uma preocupação, porque como é que você ganha eleição nos Estados Unidos? Nos estados que oscilam. Tem aqueles estados que todo mundo sabe que é democrata, todos os estados que sabem que é republicano, e tem os estados que ficam no pêndulo. Então, se você começa a ter gente que votou por democrata, mas agora começa a ficar assim com o Trump, isso quer dizer o quê? Que o J.D. Vance, o Marco Rubio, quem vier depois do Trump, ou até o próprio Trump, porque os republicanos vão tentar passar na Câmara, e aí você vai lembrar que viu isso aqui primeiro, no Fala Globo News, os republicanos vão tentar passar na Câmara um terceiro mandato do Trump, tá? Então, isso poderia acontecer, ter um republicano eleito depois do Trump, ou o próprio Trump. E aí começam aqui uma guerra com os verdadeiros mandantes. Não vou dizer os verdadeiros mandantes, mas as pessoas que estão por trás do poder financeiro dos democratas. E aí a gente volta lá para a Reuters da Índia. O que acontece? Começa a circular que alguns dos grandes empresários que bancam campanhas nos Estados Unidos contra o Trump estão diretamente ligados ou indiretamente a eventos como, por exemplo, o acordo que o Canadá está querendo fazer com a China e que foi anunciado. Ou seja, eles estão querendo trazer a China para o Canadá para complicar a vida do Trump. Alguns desses empresários estão na Europa, fechando acordo com países como França, países como a Alemanha, para reforçar as áreas que estão contra o Trump. Então, o caso Epstein, para poder passar a palavra aí para o Carcará e depois eu volto aqui com mais detalhes, o caso Epstein está sendo considerado como um ataque ao Trump dessa grande elite,
que é a elite financeira aí do mundo e que estaria por trás de muitas coisas. Só que o caso Epstein aparentemente não pegou muito quanto o Trump. E a gente já explicou aqui o porquê. Como não tem nada que diretamente incrimine o Trump, no máximo você tem relato de um terceiro citando o nome do Trump e que talvez tenha usado isso para fazer publicidade, né, da ilha do Epstein e dos eventos e aquelas barbaridades todas. E fica difícil para a mídia bater nisso, porque se você usar isso contra o Trump, coisas que você tem de terceiros, sem prova, sem nada, os outros caras dos democratas também vão sofrer isso. Porque tem muito democrata envolvido nesse processo. Então, se a mídia começa a bater no Trump, no caso Epstein, por coisas que não tem solidez nenhuma, só tem o nome dele lá envolvido no meio de um negócio, aqueles que estão atacando o Trump vão sofrer a mesma retaliação. Então, meio que passou batido, né? Tem gente brigando, mas são ONGs, é uma galera ali que tá mais no tumulto. Então, Carcará, pra gente dar esse início aí, começa aí uma narrativa mundial de que a maior guerra do Trump vai ser a guerra interna, porque estão querendo o impeachment do Trump, estão querendo uma série de coisas, e você começa a ter players dos Estados Unidos negociando com outros países para atrapalhar os Estados Unidos naquilo que está de acordo com o Trump. E daqui a pouco eu dou mais detalhes para vocês aí, senão eu vou ficar falando muito aqui. Carcará, quero te ouvir. Camarada, essa guerra aí do Trump aí, do Epstein, esse pessoal todo aí, vem da década de 80, 90, né? Vou repetir, muitas das coisas, se fosse aqui pro lado da América Latina, do México para baixo, seria caso de cara de estar de raparigando, porra. O cara agarrado com a mina do diabo aí, né? O problema todinho é quando entra criança. Aí o negócio fica sério. E quando entra criança, tem dois mais fatores. Os pais das crianças. Os Estados Unidos não é o Brasil, cara. Os Estados Unidos, a criança não sai de casa, some. Ah, meu Deus, meu filho sumiu. Porra, tá lá na ilha do Epstein. Não é assim, cara. Para a criança chegar lá, ou alguém levou, ou foi sequestrado. Nas imagens dá para ver que 99% são crianças americanas devido à cor da pele e tal. E todo mundo filmando. E nem toda a filmagem que está ali significa que era na casa do Epstein ou que ele estava devorando as crianças, não. Não tô querendo passar a mão, não, tá? Só foi o seguinte. Tem que ter investigação. O FBI é um dos órgãos mais competentes do mundo. Tem o FBI, tem a CIA, tem a NSA, tem a NASA, tem tudo os caras lá, pô. Primeiro tem que ser punido os pais dessas crianças, que eu estou irritado com isso. Como é que as crianças estavam lá, esteve lá, estão lá até um tempo desse, e os pais estão fazendo o quê? Ah, as crianças foram teletransportadas lá para a Ilha do Amor. Não é, pô, não foi assim. Essa história está muito mal contada. E outra coisa, cara, quando a esquerda cai para cima, é porque tem muita coisa errada, cara. A esquerda é o seguinte, começou, quem matou Marielle? Aí depois descobriram que foi a esquerda. Ó, não queremos saber mais não. É a mesma história, cara, é a mesma papagaiada. A esquerda, ela vive de difamar, acusar, fazer revoluçãozinha na mídia, e depois fica com cara de Amélia, que a porra dá errada. O que eu tô sabendo, cara, o que eu tô sabendo? Que o Trump pegou todos os arquivos e liberou. Vai, joga essa porra aí. Tudo, não esconde nada. Meu irmão, é muita gente da esquerda embolada naquele negócio ali. E como eu falo, cara, crime é crime, porra. Crime contra a criança não tem justificativa. Pode ser quem for. Se o cara foi aquele cientista aleijado, e se foi Trump, irmão, provou pau na muleira, não tem essa porra não. Entendeu? Ninguém aqui tem seu políticozinho de estimação, nem seu abusador de estimação, não. Tô nem aí para essa porra, eu quero que se foda tudinho se tiver devendo. Agora tem que fazer a investigação certa e não deixar o público se iludir com falácias que a esquerda é mestre nisso aí, em acusar. Acusa daquilo que você faz e te prende pelo crime que você nunca cometeu. Já visto o que aconteceu no Brasil. É isso que eu quero falar. Tá bom, senhores? Eu acho que isso aí vou mudar de assunto aqui. Sobre os mandatários do mundo, já que você falou. Cara, o mundo se divide em duas partes para mim, em dois poderes. Três poderes, basicamente. É o poder militar, o poder econômico e o poder político. Show. Se você chegar na África, você tiver poder econômico, poder político, e não tiver poder militar, aqueles ditadores de lá te atropelam, toma tudo. Se você chegar na Ásia, tiver poder político e poder econômico, não tiver poder militar, os caras te atropelam. Onde é que eu quero chegar? Desde que o mundo é mundo, os impérios existem devido ao poder econômico aliado ao poder militar.
Na Rússia agora, para quem não sabe, toda a dinastia dos Rockefeller e outros magnatas americanos, o Putin mandou sair da Rússia, todos eles. Todos, sem exceção. Todas as dinastias dos bilionários americanos que fundaram a nação americana, o Putin, meu irmão, sai daqui. Ou seja, por que o Putin fez isso? Ele é mais rico do que esses caras? Não é, mas ele tem poder militar. E o Estado é mais forte do que qualquer ente individual. Bukele, no Panamá. Lá tem bilionário, pô, no Panamá. Em El Salvador. Quer dizer, em El Salvador, o que ele fez? Chegou lá, acabou a bagunça. Mas ele não é bilionário, sim, mas o Estado é mais forte que todos, o crime organizado mancomunado. É isso que eu quero falar. Então, o Trump, ele é o Estado. Além dele ser bilionário, ele é fechamento dos bilionários e ele é o dono da maior máquina militar do planeta. Então, que os bilionários não tem como, cara. Infelizmente, vou falar para quem está torcendo para o Trump cair, se depender de bilionário, não tem como. O que derruba o Trump é o crime que ele cometeu. Não é um bilionário por fora, não tem como. Não tem como derrubar o Putin porque o cara é bilionário. Não tem como. Vou derrubar o Xi Jinping porque eu sou bilionário. Não tem como derrubar o Putin, o Xi Jinping, o Erdogan, o general Sisi do Egito. Não tem. Não tem, porque é o seguinte, esses caras sabem jogar o jogo e sabem o que é o verdadeiro poder. Então não é só ter dinheiro e ir lá fazer guerrinha na internet. Os caras vão cagar pra essa porra e vão atropelar. O que está acontecendo? Alguns líderes mundiais chegou e falou assim, acabou a bagunça, porra. É por isso que as pessoas estão perdidas, porque o Trump, o Putin, o Xi Jinping estão conversando nos bastidores e o Erdogan chegou junto também já chegou junto. O presidente da Índia já chegou junto e a Europa está assombrada, porque toda a sacanagem vem lá dos globalistas. O saco de merda e o ninho da serpente vem lá de Bruxelas, lá da Bélgica. OTAN, ONU, OMC, os subórgãos que tem dentro da ONU, OMS, cara, esses caras viraram um pandemônio planetário. E o pessoal que era bilionário e tinha o poder militar nos Estados Unidos, que era o Biden, o velho do Obama, o velho Biden e outros, ficava no meio ali sacaneando. O Trump chegou, não tem mais sacanagem, acabou. Aí agora, o Epstein, então prova. Cara, é só provar. Parar de lá, que eu não aguento mais. Tá pior do que 3i Atlas. É uma nave espacial. Que nave espacial, cara? Isso é uma porra de uma pedra cheia de nitrogênio congelado. Quando fica de frente pro sol, cria um motor foguete no automático que vira gás, propulsão e a bicha muda de lado. Agora já esqueceram já. Tinha gente dizendo que o 3i Atlas ia destruir o mundo, que Moisés estava voltando na nave espacial com Alá e o Deus israelita. Deus, Senhor, vamos parar de enganar o povo, pô. Entendeu? É a mesma coisa, o caso Epstein. Está parecendo o 3i Atlas, cheia da conspiração disso daquilo. As coisas é simples. Tem imagem, tem provas. Foi fulano, foi cicrano. Prende, acabou, pô. A corte americana prende qualquer um. É só lá prender o Trump, pô. Prende o Trump, prende quem for que seja lá. Simples assim. Agora, se ficar usando de mimimi para derrubar o Trump e não provar nada, não vai acontecer porra nenhuma. O Deep State já está sendo destruído por dentro, pô. Você acha, se não fosse o Trump, o caso Epstein ia aparecer? Claro que não. Você acha que o Obama, o Biden, o Bill Clinton ia querer isso aparecer? Não, bebê. Eles estão malucos porque tem muita coisa aí. Entendeu, senhores? Então é isso aí, minha posição. E que prevaleça a lei, a justiça e a ordem. O resto, pau na moleira. É isso aí, meu amigo. É isso, Carcará. Júlio Roque, como é que você enxerga esses movimentos aí internos? E como é que pode ficar também o futuro disso aí para o Trump? É uma guerra aí que é mais difícil até de vencer do que o resto, né? Bem, Eric, como a Índia e a Turquia, eu faço uma analogia perfeita. São países que não importam seus aliados. Eles não estão interessados em lado A ou lado B. Eles estão interessados
o que é que vai ter de bom para a sua nação. Então eles dançam conforme a música. Já vimos a Índia, né, apoiando, teve agora uma reunião há poucos dias atrás com líderes da União Europeia, né, com o Clube dos Globalistas. Trump já negociou com a Índia, a Rússia negociando com a Índia o tempo todo, e isso também acontece com a Turquia, que uma hora estava fornecendo drones para Zelensky e outra hora estava fornecendo drones para Putin. Dança conforme a música, pague o que você tiver. Esses países, eles têm muito isso em países. Já a Índia, né, muito maior do que a Turquia, um país mais populoso do mundo, salvo engano, ele passou a Índia, né, em questões demográficas. Então, isso mostra a grande força de trabalho e o grande público consumidor, seja do que for. Também podemos embarcar no assunto Índia, tecnologia. Todos nós sabemos que o pessoal do software, né, tem muito indiano desenvolvendo produtos nessa área de software, são muito bons nessa tecnologia, estão lá lotando o Vale do Silício com os seus experts no assunto. Então essa é a Índia, que praticamente está sendo disputada. E lembrei também que o B do BRICS é de Brasil e o I é de Índia, né? Então isso mostra que ela dança, né, em qualquer terreno. Essa é a Índia, país secular, milenar, com uma tradição muito forte, com uma religião também muito forte. E você vê que ele está isolado, separado, problemas ali com o Paquistão, no Vale da Caxemira, mas nada que não tenha tido grandes problemas ainda, né? E também problemas com a China. A Índia sempre teve problemas territoriais com a China. Essa aproximação de Trump mostra todo esse esforço geopolítico de diplomacia e guerra comercial, né? Como nós sabemos, se você for falar de democratas e republicanos, os dois são os grandes financiadores das guerras. Adoram guerras, como o próprio Eric falou. A banda podre ali de Barack Obama, Bush e Clinton, e também a banda dos republicanos, mas ambos são colaboradores de um grande player que não aparece e é muito obscuro, que é o complexo industrial militar americano, que vende arma para o mundo inteiro, né? Ele vive e sobrevive das guerras que acontecem no mundo. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares somente em projetos. Imaginem o lucro dessas empresas. Fazem parte delas a Lockheed Martin, Northrop Grumman, a Boeing, entre outras. A Anduril, né, que chegou aí disruptiva, pequena, e está mandando muito bem no mercado tecnológico. Então, é assim que Trump ataca, né? Talvez, quem sabe, para você ter uma ideia, a Índia tem um inventário de equipamentos militares de praticamente do mundo todo. Tem coisa chinesa, tem coisa russa, tem coisa propriamente indiana nacionalizada, tem coisa americana, enfim, eles dançam conforme a música, como eu mesmo falei, né? Então, os aliados são muito assim difíceis, difusos de você reconhecer. Mas você sabe muito bem quando quando a Índia faz um acordo. Então, essa aproximação americana agora com o governo republicano, com certeza vai ter alguns acordos na área de defesa também, não só acordos comerciais, e sim acordos comerciais na área de defesa. Tenho certeza disso, porque os grandes equipamentos americanos estão em grande parte do mundo sendo usados, tanto pela OTAN quanto países fora da OTAN e até mesmo pelos Estados Unidos. Júlio, cabe observar que raras são as vezes que os Estados Unidos não arrumam um bom motivo para vender armas para outros países. Como, por exemplo, no caso da China, quando o Trump reassume, eles fecham um acordo no ano passado, em 25, de mais de 11 bilhões de dólares de armas para Taiwan. E não vende para a China. O Trump não vende arma para a China que possam ser usadas contra Taiwan ou algum país próximo, tipo uma Coreia do Sul, alguma coisa assim, que são aliados, né? Ou pelo menos eram. Acredito que ainda possa ser visto dessa maneira. E quando isso aconteceu, quando ele colocou esses 11 bilhões lá em Taiwan, a China sancionou agora eu não lembro se foram
20 empresas sancionadas e 10 executivos, ou se foi o contrário, né? Se foi 10 empresas e 20 executivos, eu acho que foi isso. Foi 10 e 20 desses dois. Teve executivos sancionados e empresas sancionadas dos Estados Unidos que não poderiam mais vender para a China suas outras coisas. Porque quem vende arma não vende sua arma, né, gente? Mas assim, tu vendeu para Taiwan? Então, meu irmão, tá aqui, ó. Vocês não vendem mais aqui para a China. E a rapaziada tentou até voltar atrás. Só que aí o Trump falou, não, vocês já fecharam acordo. Enfim, rolou algumas coisas aí que não cabe o ponto. Mas só para fazer esse parênteses, juro, que é muito raro não vender. E quando não vende, é só porque tem algo muito maior em jogo do que simplesmente o valor que se ganha vendendo arma para aquele lugar, né? De resto, vende para todos os lados. Perfeito, Eric. E é interessante também falar um pequeno spoiler. Acaba de se sancionar ali um governo de direita no Japão, talvez, salvo engano, de extrema direita. E isso, né, está de acordo com os planos de Trump. E já vai vir, com certeza, um programa bilionário de defesa após essa nova assunção de liderança, né, da direita no Japão. Um acordo de defesa, assim, bilionário. Como você mesmo citou, né, esse acordo que teve com Taiwan incomodou muito a China, que teve também respostas sobre os semicondutores e chips, né? Você vende arma, incomoda alguém e esse cara fala assim, então tá bom, então você também não compra meus semicondutores. Então a guerra, ela é completamente híbrida quando se trata de geopolítica, Eric. Muito bom, Júlio Roque. Comandante Vilas Boas, sua leitura aí de todo esse cenário. Eric, como você bem colocou, né, para todo país de sistema, digamos assim, meramente democrático, né, ou principalmente democrático, o fronte maior, né, o combate é o fronte interno, né, porque é ali que as coisas realmente são definidas, né, onde há a aprovação, a comprovação, né, do que está sendo feito ou não. Isso é diferente de países de ordem autoritária, ditatoriais, como a gente pode pensar aí na Rússia, na China, onde mesmo assim, né, apesar dos pesares, mesmo sendo ditadores que se perpetuam no poder por vários anos e décadas, ainda existem alguns momentos de tensão interna quando a oposição consegue se articular de alguma certa forma, ou um fato externo que possa acontecer, e aí causar algum tremor ali interno. Mas naqueles países ditos democráticos, onde se existe uma alternância de poder, o fronte interno é onde as coisas, como eu falei, vão ser decididas. Então, existe o fronte externo, onde coisas são feitas, mas elas existem basicamente para sustentar uma argumentação onde vai ser validado nas eleições, né, sejam elas, no caso dos Estados Unidos, de meio termo ou de eleições presidenciais, se aquele projeto de governo, de plataforma, foi bem aceita ou não. E aí a gente vê isso nos Estados Unidos, que é o que acontece agora com o presidente Donald Trump, né? Eu, na minha opinião, sem estar morando lá, né, mas só fazendo uma análise externa do que possa estar acontecendo, independente se ele está fazendo certo ou errado, mas uma coisa que eu acho coerente é o que ele está fazendo está de acordo com a plataforma que o elegeu, né? Então, sem pensar em muito grandes termos, mas o mundo conservador ali, principalmente no interior norte-americano, foram os principais estados que garantiram essa base eleitoral para o governo Donald Trump fazer o que ele está fazendo. E as plataformas em torno de quê? Do controle da imigração, do combate ao narcotráfico, que a gente pode falar mais? Dos defesas dos interesses norte-americanos comerciais, da extinção, a tentativa de tirada da China dos seus interesses comerciais dentro dos Estados Unidos, do retorno da base industrial de defesa dos Estados Unidos que estava na China para os Estados Unidos, no desenvolvimento científico e tecnológico que passa pelo controle que a gente tanto fala das terras raras, dos minerais raros, dos semicondutores, como o Júlio falou. Então, tudo isso que ele vem fazendo, de uma forma geral, para mim, está de forma coerente com aquilo que ele foi eleito. No entanto, né, lá o mundo político é bastante polarizado. Por mais que o Eric tenha colocado que os estados, alguns oscilam entre um lado e o outro lado, né, do republicano-democrata, mas ele ainda é um mundo bastante polarizado, né? Coisa que a gente não tem tanto aqui no Brasil, mas de uma forma ou outra, a gente vê que movimentos dessa magnitude que o Donald Trump está impondo, né, nesse segundo mandato, ele poderia ser uma coisa que a gente considera quase que saltos quânticos, né? E se a gente entender que essas grandes mudanças são saltos quânticos sendo impostos na forma de ver, na forma de governar
e na qual ele não só olha para dentro dos Estados Unidos, mas como o Carcará muito bem coloca, né? Existe uma briga global ali do Deep State, onde Donald Trump, Xi Jinping, Erdogan e Putin e outros players aí se falam. E ele joga nesse ínterim também. No entanto, as instituições, né, os países, esses grandes blocos, eles reagem com a mesma intensidade, quase com a mesma lei de Newton, a esses grandes saltos. Então, a reação interna também é muito grande. Então, quando a gente pega para ali algum dos posicionamentos, né, dos norte-americanos, avaliando esses quase agora 2 anos de governo Trump, a gente vê aquilo que a esquerda mundial propaga, né? São os eleitores condenando a postura do Trump contra os imigrantes. Então, aquilo que ele sempre falou desde o começo, né, que mesmo o inferno tem regras muito claras para você entrar e que ele aplicaria essa doutrina, esse jeito de ver a imigração dentro dos Estados Unidos, a gente vê boa parte do público norte-americano, né, basicamente, majoritariamente de esquerda, condenando esse tipo de ação. A gente vê também algum público que é mais ou menos paralelo, que em torno dos imigrantes ele quer ter alguma forma intermediária, que haja um reconhecimento daqueles que entraram de forma ilegal, mas que estão hoje adaptados e foram cooptados, aí trabalham de forma justa, de forma digna dentro do mercado norte-americano. Então a gente vê toda essa polarização em torno desses protestos aí anti-ICE. E também vemos críticas contra as ações dos Estados Unidos contra o Nicolás Maduro, né? Um cara que tinha um mandato dentro dos Estados Unidos, foi capturado, e a gente vê essa comoção mundial. Então, essas bases reativas contra o movimento conservadorista são muito fortes, e o Donald Trump vai enfrentar tudo isso e ele sai de escabarrado. Porque talvez ele tenha uma vantagem agora, nesse segundo mandato, justamente porque ele já passou muito dessa carga, dessa perseguição ideológica no primeiro, né? Bastamos lembrar que até os 47 minutos do segundo tempo, ainda não saberia se o Trump poderia se candidatar para a eleição que o elegeu como presidente norte-americano. Então, todos esses movimentos são pendulares lá também. Se a gente quiser tentar entender um pouco do que acontece lá, basta olhar o que acontece aqui no Brasil, ou o que aconteceu recentemente na história política, onde esse movimento bipartidário, né, digamos, bipolarizado, vai para um lado, faz uma coisa, vem a reação do outro lado, e isso não é bom para ninguém, porque a gente tem essas duas bolhas que não querem se conversar e aí ficam se degradando quando não tem um centro, né? Digamos, não centrão, mas um pensamento centralizado em ter condições de debater com os dois lados. Então, é ruim você ver nos Estados Unidos agora, isso que está acontecendo, né? Você vê lideranças e elites mundiais desse chamado Deep State, praticamente, como o Eric colocou, querendo minar o governo dos Estados Unidos, não o governo só puramente do republicano, mas querendo minar a nação norte-americana, querendo vender a nação para a China em prol de um movimento ideológico, como é o caso aí que o Érico muito bem colocou, de usar o Canadá como se fosse um cavalo de Troia para a entrada do comércio chinês, principalmente em termos aí de energia, dos automóveis, da energia híbrida, e usar isso como artifício para penetrar, para solapar e para deturpar o governo norte-americano do Donald Trump, em prol de ter aquilo que a esquerda sempre propagou, né? Que está pouco preocupada com a verdade, mas está muito mais preocupada com a sua perpetuação no poder, Eric.